então tratar de um por um desses pintores impressionistas maravilhosos. O mais importante e o que mais vai aparecer, em teoria, é o Monet. Olha só. E aí o Cézanne, que vai ser um pintor que depois nós vamos estudar, ele vai dizer o seguinte, ó, Monet era apenas um olho, mas, por Deus, que olho. Por que o Monet era apenas um olho? Vocês se lembram que o Monet ele fez a impressão sol nascente, que é absurdamente selvagem do ponto de vista técnico? Ele opta por isso. E ele diz que a gente não pode pintar o que nós sabemos. Nós temos que pintar unicamente o que nós vemos. Ele acredita muito forte que o nosso olho funciona como uma tela em branco e nós precisamos pintar aquilo que é projetado nas nossas retinas. Não cabe ao ser humano, né, inventar as paisagens que eles vão pintar. Ele precisa ser um receptor daquilo que ele observa. E ele fez um jardim gigantesco, lindo. Ele mandou desviar um rio para conseguir fazer esse jardim, que é o que tem essa ponte japonesa, é um dos jardins mais famosos da história. E ele vai pintar esse jardim várias horas por dia. Dá uma olhada. Primeiro jardim, ó, como é verde, não é? Nesse caso, ele está pintando provavelmente no inverno e ele tem ainda a sua retina muito boa. No finalzinho da carreira, a segunda esposa dele morre, ele já nos trata muito e ele tem 2 cataratas que ele não opera por muito tempo. Com essas cataratas, ele começa a enxergar os tons completamente diferentes. As cores são mais escuras, olha como tem assim, um impasto, não é? Impasto é quando você tem uma quantidade grande de tinta, uma em cima da outra, como depois o Van Gogh vai fazer. E honestamente, é tão mais bonito, não fica? Olha isso, que absurdo. Nossa, aproveitando, eu quero mostrar para vocês, gente, eu separei aqui, tem um museu do Monet, é a coisa mais linda. Ele é em 360 graus e ele tem obra, gente. Assim, todas essas telas têm 2 metros de altura e assim uns 100 metros de comprimento. É absurdo. O governo francês construiu esse museu para abrigar as obras do Monet. São maravilhosas. A sensação que ele queria é que a gente ficasse imerso nesse jardim. E cada painel é o jardim em um horário do dia. Então a gente consegue observar desde amanhecer até o pôr do sol. Lindíssimo. Depois eu deixo o link para vocês. Ele pintou mais de 200 quadros sobre o jardim dele, gente. 200 quadros. E isso é uma característica muito forte nos impressionistas. Eles têm a tradição de fazer séries. Eles pintam o mesmo motivo várias vezes, em vários horários do dia, porque eles querem mostrar as qualidades voláteis da luz. Então, olha a Catedral de Rouen. A catedral ao amanhecer, a catedral durante a tarde, a catedral ao pôr do sol, em todos esses horários. Né? São mais de 100 sobre a Catedral de Rouen. Qual é o objetivo, portanto, do impressionismo? Vocês precisam anotar tudo isso no caderno e deixar isso bem claro, porque isso é muito importante. As questões mais difíceis que eu já vi de impressionismo são da UEL. Vou fazer uma lista de exercício para vocês. É muito relevante que vocês estudem muito mais com academicismo, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me procurem, inclusive. Além das séries, eu coloquei essa outra pintura para a gente ver mais características do impressionismo. A quantidade de obras que são feitas ao ar livre e a necessidade de que essas obras comecem e terminem ao ar livre. Eles vão rejeitar os hábitos de ateliê. Quais são os hábitos de ateliê? Você começar com um lápis, fazer um rascunho, depois você passa cor, depois você vai acrescentando sombreado. Tudo isso era muito mentiroso para eles. Com o advento da fotografia, com as possibilidades de pintura ao ar livre, eles querem investigar a luz, como ela funciona sobre esses objetos. E eles precisam estar ao ar livre para isso. Eles não vão retratar aquilo que eles conhecem, mas aquilo que eles veem. Então é um enfoque completamente perceptual. Eles vão retratar as impressões diante de uma cena, as sensações visuais imediatas. E como que é a pincelada, então? A pincelada, ela funciona dessa forma, ó, completamente borrada. Esse quadro é maravilhoso, eu quero mostrar para vocês também aqui. Eu deixei agora tá aqui. Olha só.
A gente vê que o Monet ele pintou como se fosse uma parada, né, comemorativa do final da Guerra Franco-Prussiana. E ele está aqui, faz esse quadro maravilhoso, e a gente consegue entender que é um desfile, que tem várias pessoas ali embaixo, né? Agora, como ele conseguiu fazer isso é um absurdo, porque eu vou dar zoom, e vocês vão ver como que esse quadro foi feito. Isso faz algum sentido para vocês. Olha isso. São só borrões. Ele não parte do desenho de nenhuma figura humana. Os nossos olhos vão compreender isso depois, como uma figura. É um absurdo, não é? Pintura assim é muito mais difícil, inclusive, do que você partir do desenho. Olha uma pintura acadêmica. Esse é do academicismo brasileiro. Esse é o Pedro Américo. O Pedro Américo fez a Carioca. Você vê que ele tem uma ideia de mulher, ele parte de um conceito. Ele tem todos os hábitos de ateliê. Então, primeiro ele faz o contorno, depois ele coloca a cor, ele vai acrescentando esse sombreado que só existe dentro do ateliê. Ele coloca a perspectiva com o ponto de fuga lá atrás. Como que é o ponto de vista? O ponto de vista frontal, tradicional. Até aqui, gente, desde o Barroco, desde o Renascimento, a gente vê obra que é sempre igual. O academicismo ele é muito semelhante. Eu mostro para vocês, nossa, neoclassicismo, romantismo, realismo, a sensação que dá é que é tudo igual. E de fato, é muito próximo. O impressionismo, ele vai ser a primeira grande revolução na pintura desde o Renascimento. Por quê? Ele não vai mais fazer aquele ponto de fuga, ele vai rejeitar todas essas regras da academia, que eram fórmulas de fazer pintura. Ele não parte dessa figura idealizada, então não tem temas mitológicos, históricos, grandiosos, não, é tudo sobre o presente, é sempre sobre impressões visuais que você tem, uma temporalidade que é super fugidia. Ele vai falar sobre luz e sombra, e ou se vai falar, ó como as luzes aqui do Monet brilham, mas ele vai fazer isso de uma forma completamente diferente. Ele não coloca contorno na mão, não coloca contorno no rosto. O ponto de vista de baixo para cima, a grama ele usa verde, roxo, rosa, várias tonalidades, porque ele observa como a luz funciona. Olha esse vestido, que lindo, né? A sombra que ele usa não é nenhuma sombra preta, ele está num período que ele recusa o preto de uma forma muito sistemática, ele não usa mais esse claro escuro tradicional. Beleza? Vocês estão com dúvida? Essa é a hora, hein? A Berthe Morisot. Agora eu quero falar com vocês dessa maravilhosa que nós começamos a aula falando sobre ela. Essa aqui é ela posando para o Manet. E essa é uma obra dela. Chama-se O Berço. Olha que coisa mais linda. Olha a luz sobre esse véu, não é? Ele tem todas essas características impressionistas. Só que ela, sendo mulher, não podia pintar ao ar livre. Comentei com vocês os inconvenientes que uma mulher passava nesse momento. E a impossibilidade dela andar sozinha na rua, não é? Sem ser altamente incomodada. Então, essas mulheres, por não terem essa liberdade de andar pela cidade, elas ficam confinadas no espaço doméstico, e é esse o principal tema da pintura dela, cenas domésticas. Cenas de muito carinho, cenas de muita devoção, e, gente, é muito difícil pintar criança, e elas fazem isso de uma forma muito plena. Olha só, a Berthe Morisot, ela tem uma pincelada que é completamente ousada, de um jeito que você não vê em muitos. O que significa chiaroscuro? Chiaroscuro é o termo que se dá para o sombreado acadêmico, quando você parte do clarinho e você vai até o escuro. Tudo bem? É o termo que se dá porque a Itália usou muito durante o Barroco, então ficou conhecido como chiaroscuro. É o sombreado. Gente, que delícia, né? Olha que maravilhoso. As obras da Berthe Morisot são lindas. Ó a ousadia dessa pincelada. Ela é muito selvagem, né? Legal. Você consegue ver todo. Não tem nenhum tipo de contorno. Ela é mais selvagem que a maioria dos impressionistas, ó. Equivale a Monet na sua fase mais intensa. Quando ela viajava, ela fazia bastante cenas ao ar livre, porque tem essa, né, de quando a gente viaja, a gente se sente um pouco mais livre, talvez. Olha esse pato, gente. A gente quase não consegue ver, não é? É um mosaico de borrões muito intenso. E a luz sobre o vestido dessas mulheres.
Olha como essa luz é colorida, tem laranja, tem vermelho, tem todas as cores nesse reflexo. Eu coloquei aqui para vocês, para a gente pensar. Não existe uma temporalidade fixa, não está pintando temas mitológicos. É aquela ideia que vem lá do Rodin também, né? De você fazer uma coisa que tem significado durante a composição dessa obra. E pensar a modernidade também como uma era que vai inaugurar esse tempo que é muito mais fugidio, que é muito mais curto, né? Uma temporalidade do presente, como se elas estivessem sendo flagradas por uma câmera fotográfica. Cenas do cotidiano. Vamos falar então sobre o Renoir, sobre o Degas. O Renoir vai ser o pintor da alegria. Ele tem algumas diferenças em relação ao Monet. Ele também vai pintar bastante ao ar livre, mas não só. Ele faz algumas pinturas no ateliê e dentro da iluminação artificial dos ambientes. Ele vai pintar principalmente a burguesia. Lembra que nós estávamos falando da Belle Époque, essa época que enche Paris de muito orgulho, de uma euforia coletiva pelo final da guerra? Ele vai pintar a alegria dessa classe social. E vejam, coloquei essa obra justamente para vocês separarem como ele usa o preto. É uma coisa que o Monet não usa, não é? O Monet rejeita completamente o preto e o Renoir aqui usa. Essa é a obra mais famosa dele, Baile na Moulin de Galette. É essa galera domingo à tarde no parque, todos comendo e bebendo e dançando, e a gente vê como que a luz bate por entre essas árvores e ilumina todo mundo. Olha que lindo essa iluminação azul, esse sombreado azul sobre o chapéu, sobre os vestidos das mulheres. Intenso, né? Esse quadro é maravilhoso também. O almoço com os remadores. Vocês já assistiram Amélie Poulain? É um filme lindo e que vai ser claramente inspirado na paleta de cores impressionista. E eles fazem referência direta a esse quadro, fazendo um paralelo entre a Amélie Poulain e essa menina que está aqui bebendo a taça. Ó, bem legal. Essas daqui são figuras conhecidas dessa época. Eles frequentavam bastante esse restaurante. E a gente consegue ver várias dessas pessoas, por exemplo, essa menininha aqui com o cachorrinho, tá vendo? Ela vai se casar com o Renoir depois. Isso é a coisa mais linda. O balanço. De novo, cenas muito alegres. Aqui a gente consegue ver o abandono completo do preto nessa fase dele. Ele não usa preto. Todas as sombras são muito coloridas. O roxo, o azul, o amarelo, não é? Olha o vestido dessa mulher que está no balanço, todo iluminado por essas árvores. Essa criancinha aqui no canto, tipo, sai tia, que eu quero brincar. Impaciente. E o final da carreira do Renoir, ele se torna cada vez mais acadêmico. Louco, né? Ele começa bem moderno, bem impressionista, e ele vai ficando cada vez voltando mais para o academicismo. Ele é o pintor que mais vende suas obras, ele tem um retorno financeiro muito alto. Essa menina com o gatinho aqui é a Julie Manet. A Berthe Morisot e o irmão do Manet, que se casou com ela, eles falecem, eles deixam a Julie e o Renoir cuida da Julie. E ela aparece em muitas pinturas de muitos impressionistas do período. Ela é sempre... Balancei tudo, desculpa. Ela é uma modelo bastante recorrente. Essas garotas ao piano, a coisa mais linda é a bochecha delas. Vocês estão vendo como que o Renoir ele vai dar um tratamento para a pele que é muito próprio. Ele vai misturar vários tons para fazer esse tratamento da pele. Olha só as banhistas. Aqui ele está no seu período mais clássico. Você tem uma composição piramidal, você tem o ponto de fuga lá atrás, um ponto de vista que é bastante frontal, mas ele tem um tratamento que é muito diferente. Esses mosaicos de borrões a gente percebe nas árvores, lá no fundo, nessas águas. Olha o reflexo nas águas, que coisa linda. E ele vai usar principalmente as cores complementares para fazer esse reflexo, tá vendo? Como que a sombra ela é amarela, né, laranja e roxo, amarelo e roxo, laranja e azul. E a pele também, olha só, ele usa roxo, ele usa laranja, ele vai fazendo essa pele com sombras que são muito coloridas. O Renoir, ele é um dos principais pintores no qual se baseiam os estudos das maquiagens contemporâneas. Então,
A ideia de você colocar um corretivo laranja para a orelha roxa, você usar as cores complementares aos defeitos que você quer cobrir, para tentar criar esse efeito de pele bem renovada. E o DH é o nosso último. Nossa aula provavelmente está acabando, gente. Se cortar, eu vou postar para vocês e eu continuo daqui, tá bom? O DH é maravilhoso. E o DH ele é o mais diferente de todos porque ele era fotógrafo. E o que ele mais se interessa é pela composição. Ele é diferente. Temos mais um tempo. É diferente do que acontece com o Monet. O Monet era só um olho. Meu Deus, que olho! Mas era só um olho. Ele se preocupa em sermos uma tela em branco pelo qual a nossa retina, né? Ele retrata aquilo que é projetado na retina. O Degas, enquanto fotógrafo, não. Ele assume a composição e a autoria dessa composição. Ele acredita que a arte é um fenômeno mental. E aí ele vai fazendo esses enquadramentos fotográficos que são completamente diferentes. Olha só essa mulher tomando absinto no bar. Deprê, não é? Tadinha, completamente alheia, tá ali sofrendo na sofrência do bar. E o absinto, gente, a gente teve uma loucura de absinto nessa época. Ela é uma bebida muito forte e o alcoolismo na França nesse período era muito presente. Ele criou uma crise e tal. E ele vai pintar essa vida noturna e vai usar essa iluminação noturna para isso. Mas eu coloquei o absinto para a gente ver como ele tem essa composição fotográfica, não é? Como se essas pessoas tivessem sido flagradas num momento e não soubessem da presença dele. Como se fosse uma foto espontânea, esse recorte é altamente fotográfico. A mesma coisa acontece com a banhista, ó, dá uma olhada. Ponto de vista aéreo. E vejam, essa modelo teve que ficar nessa posição por muito tempo. Muito tempo. A menos que ele conseguisse tirar uma foto antes. E mesmo tirando uma foto antes, gente, para uma foto bater, nessa época você precisava ficar segurando a câmera fixa por no mínimo 10 minutos. Por isso que ninguém sorria em foto, né? Você tinha que falar 10 minutos. Até acreditavam que era impossível fazer retratos por muito tempo por conta disso. Mas enfim, olha essa perspectiva aérea da fotografia, essa pose que é complexa. Ele era um pintor de cavalos, de bailarina. Ele está preocupado com o movimento no espaço. Olha só. E ele vai pintar muito, muito, muito essas bailarinas. O que interessa para ele é o movimento no espaço, coisa que a fotografia não conseguia capturar muito bem. Olha como essa composição está sangrando, não é? Ele cortou essas figuras, elas não estão inteiras. Também é a influência da fotografia. E falei para vocês que esses são pintores do plein air, né? Pintores que pintam ao ar livre. O Degas é diferente, ele vai pintar principalmente com essa luz, que é a luz artificial dos ambientes. Ai, que legal! O Balé de Nova York teve pela primeira vez a primeira bailarina negra lá em 2016, se eu não me engano. Depois eu subo para vocês. E eles fizeram um ensaio maravilhoso inspirado em qual pintor? O Degas, famoso pintor das bailarinas. Olha que lindo! Essa é a escultura do Degas, a escultura em bronze. É a única escultura vestida que eu conheço. Olha que legal! Gente, essa daqui é maravilhosa. Você vê que eles nem conseguiram reproduzir essa perninha aqui, né? Acho que ela tem que ser muito específica durante a fotografia. E é uma composição que, meu Deus, quem pensa em desenhar só uma perna, né, desse quadro? Vamos resolver esse exercício, ver se vocês estão acompanhando a questão da UEL em 2017. Para negar, o artista não é um simples receptor, uma tela sobre a qual se projeta uma imagem. Ele é um ser empenhado em captar a realidade, em se apropriar do espaço. Em seus quadros, alguns temas se repetem: o gesto rítmico das bailarinas e as mulheres executando movimentos cotidianos, como pentear-se e banhar-se. Olha só, com base na figura, no texto e nos conhecimentos do impressionismo, considera as afirmativas assim. Os impressionistas eram unânimes em relação à compreensão da sensação visual como um fenômeno mental. Vamos lá. Eles eram unânimes em como compreender a realidade? Lembra que o Degas rejeita a ideia de que nós somos uma tela sobre a qual se projeta alguma coisa. Né? Então, o Degas rejeita esse enfoque que é bastante dado ao Monet. Para ele, a sensação visual é um fenômeno mental. E para o Monet, não.
Monet promovia a dissolução visual do mundo em suas telas e Degas voltou-se para um desenho que estrutura a ação no espaço. Lembra daquele quadro que eu mostrei para vocês lá no navegador? Você tem aquela parada, né? Aquele festejo militar. E você tem todo esse desenho se decompondo, né? Esse mosaico de borrões para o Monet é como se o mundo estivesse se dissolvendo, se diluindo. O Degas ele já vai usar o traço, ele já vai estar preocupado em estruturar as coisas no espaço. Então a 2 é verdadeira. 3. Degas recorreu sem preconceitos à fotografia. Isso é perceptível em seus desenhos, pinturas e, sobretudo, pelo enquadramento. Isso aí, ele recorreu. Nota-se a pose complexa, o movimento suspenso, capturado por uma etapa do esforço físico e a tensão formulada por linhas e manchas. Sim, está certo. Parabéns, molecada. É a letra E. Muitos alunos me questionaram quando a prova saiu e ficaram um pouco ansiosos, porque, poxa, é uma pose complexa pentear o cabelo? A princípio não, né? Para quem penteia. Mas e para quem fica posando horas nessa posição? Uma pose super complexa. Para quem desenha isso? Também, né? O esforço físico de ficar posando tanto tempo nesse momento, nessa posição. Tudo bem, gente? É isso então. Atenção.